Muito bem, Cantalice, novamente, boa tarde, tudo bem contigo? Tudo bem, estamos aí nessa luta aí, tivemos aqui ontem com o presidente Lula aqui em algumas atividades aqui no Rio de Janeiro, ele também estava aqui hoje, cedo, junto com o Eduardo Paes na Barra, e agora foi para Minas Gerais, também apresentar lá um conjunto de obras públicas que ele realizou nesse primeiro ano de governo, e lançar outros programas também. Ele foi no Complexo Alemão também, né? Não, ele foi lá no Parque Olímpico. Mas aquele evento que ele anunciou hoje. Ele lançou lá junto com o Eduardo, um conjunto de obras que serão realizadas em algumas comunidades do Rio de Janeiro, inclusive no Complexo do Alemão. Foi tudo lá, no Parque Olímpico, legal. Porque a agenda apertada, porque ontem ele fez Magé de manhã, Belfor Roxo de tarde, à noite teve aquele jantar lá com o Eduardo Paes, lá com artistas e tal, e de manhã teve essa atividade. Ele já está em Belo Horizonte, inclusive, em atividade, né? Está tocando. E o Lula é uma coisa, eu até coloquei no meu Twitter hoje, rapaz, eu acho que o Lula se alimenta desse negócio com o povo, sabe? Ontem eu tive com ele, rapidamente ali no hotel, depois que ele chegou dos eventos de Belfor Roxo e Magé, que ele falou com o povo, que ele teve... Não, mas, Cantalice, desculpe interromper, mas a notícia, o Lula esteve lá no Complexo Alemão hoje, ele esteve lá, ele foi lá, ele primeiro foi no Parque Olímpico, depois ele foi no Complexo Alemão. Essa informação não tenho, porque eu só sabia do Parque Olímpico, porque eu sabia que ele ia para eu não tenho Ele foi anunciar lá, que o Lula faz tanta coisa, o Lula realmente ele tem uma capacidade, qualquer outra pessoa, né, ninguém consegue ter a capacidade do Lula de fazer política do jeito que ele faz. Né? Ele veio para o Rio de Janeiro, isso eu queria conversar contigo, sobre o Lula no Rio. E ele é um furacão, né? Ele é um furacão. Ele passa como um furacão. Ele veio, esteve em Magé, em Belfor Roxo, Parque Olímpico, e ele foi no Complexo Alemão. Ele foi porque eu estava assistindo o vídeo. Inclusive, tem um vídeo, tem 2 vídeos hoje. 2 vídeos do Lula, cada um de 1 hora. É impressionante mesmo a capacidade de trabalho desse homem. Ele tem um vídeo de 1 hora, ele no Parque Olímpico, e outro vídeo de 1 hora no Complexo do Alemão, né? E é uma coisa, estava assistindo, não terminei de assistir por falta de tempo. Inclusive, eu trouxe aqui, ó, coloca aí na tela, por favor. Por favor, Gui, eu separei o início, inclusive a Janja fala, tem uma introduçãozinha com a Janja, que eu queria ouvir aí, ó. Campus Complexo do Alemão, ali o Lula ali. Coloca aí, por favor, a gente ouvir um pouquinho, depois a gente conversa mais. Da Camila com você tem que dar pelo menos 1 minuto de fala aqui. Não, é da apresentação. Boa tarde, Complexo. Estou muito feliz, Camila, estou muito feliz. É verdade. Não, pode deixar. Gente, eu estou muito feliz. Isso está sendo o resultado de muita conversa, né, Camila? E eu queria agradecer muito o ministro Camilo, que recebeu a comunidade no Ministério. É uma demanda antiga do Ministério de ter um equipamento desse porte aqui no Complexo. E eu só quero agradecer por essa caminhada que a gente tem feito juntos desde a campanha de 2022, que foi um momento muito especial para mim e para o presidente Lula, e dizer que a gente vai seguir junto nessa caminhada, Camila, tá? Renê, a gente vai seguir junto porque é isso. A Camila e o Renê, inclusive, eles são conselheiros do Conselhão, eles estão lá discutindo, né, as pautas do governo federal no Conselho. Isso é muito importante, a favela representada no Conselho de Desenvolvimento Econômico do Brasil. Isso é muito importante. Gente, um beijo no coração, só para dizer que eu realmente estou muito feliz de hoje a gente estar realizando um sonho, viu? Sonhar não custa nada. Fala bem de mim. Vou falar bem do meu marido, ele sabe. Eu mandei ela vir aqui para ver se ela falava bem de mim, não falou, pô. Queridos companheiros e companheiras, eu quero cumprimentar primeiro a minha querida companheira Janja,
Quero cumprimentar o companheiro Camilo Santana. Tá bom, Gui. Dá uma pausa aí para conversar com o Cantarista, eu não vou deixar de conversar com ele. Dá uma pausa aí. Mas está aprovado. Está aprovado. É porque estava ainda em aberto, na verdade, se teria ou não teria essa atividade, tanto que ela só foi divulgada depois. Eu já tinha, na verdade, hoje eu não participei dos eventos, porque nós estamos aqui num trabalho da Fundação Perseu Abramo. Eu ontem tive rapidamente com ele, como eu estou te falando, mas o que eu quero ressaltar é o seguinte, é a capacidade que ele tem de rejuvenescer junto ao povo. Parece uma coisa de maluco. Mas eu assim, tive rapidamente com ele ontem, assim, era umas 5h40, mais ou menos 6 horas da noite. Ele tinha vindo das atividades e estava indo para o hotel para descansar um pouco, para poder ir para a atividade noturna lá na casa do Eduardo. E ele estava, assim, como um cara de 77 anos, vai fazer 78 anos, e não dava nenhum sinal de cansaço e parecia assim, um cara que, entendeu? Que tinha acabado de acordar, de tomar café, sabe um cara assim que exalando felicidade e tal. Eu falei, pô, esse cara se alimenta do povo, assim, sabe, da presença com o povo, dessa relação com o povo. E eu acho que isso é uma coisa que traz um certo otimismo para quem está ali em torno, para quem está na política, para quem está ali no partido, ajudando a construir as coisas, né? Você ter ali, você vê que a liderança maior do partido, do campo progressista, está firme, né? Isso. Dá sinais de comportamento, dá sinais de firmeza. Isso é muito importante. Deixa eu fazer umas perguntas para você. Né? Lula no Rio. Vamos focar nesse assunto que o Lula chegou aí, furacão, anunciou já um montão de coisa, um montão de obras de infraestrutura, né? Mas o que impressiona também é a questão política, né? Como ele manipula de forma brilhante os símbolos da política, né? Um exemplo, Magé, ao lado do Cláudio Castro, e aí chama o prefeito de Magé para frente lá, anuncia o Instituto Federal. E você sabe, né, que Magé é praticamente uma região ultra-bolsonarista, né? E a Baixada Fluminense, infelizmente, uma região ainda com uma presença bolsonarista muito forte. Espero que isso se dilua nessas eleições, mas o Lula ele veio para a Baixada, Belford Roxo, né, para cimentar a aliança dele com o Vaguinho, com a Daniela Carneiro, né, que é a liderança lá de Belford Roxo, anunciou o Instituto Federal, que ele tinha prometido lá na campanha. O Lula é incrível, ele prometeu e veio para anunciar, não só isso, um hospital de complexidade em Belford Roxo, uma coisa incrível. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, né, porque a Baixada Fluminense ela é estratégica para vencer o bolsonarismo, tanto em 2024, esse ano, quanto em 2026. A Baixada é um bastião reacionário, mas nem sempre foi, né, Roberto? Você sabe disso, a Baixada nem sempre foi assim. A Baixada, pelo contrário, a Baixada tinha um voto muito... O Lula tinha muito voto na Baixada. Você acha que com essas obras, com esses investimentos, com essa presença do Lula, tem condição de reverter isso? Com toda certeza, né? A Baixada, desde a redemocratização, e para ser mais exato, desde ainda dos estertores da ditadura, 78, 82 em diante, até agora, até 2018, a Baixada e a Zona Oeste do Rio de Janeiro foi um bastião do progressismo, do brizolismo e depois do lulismo, né? Tanto que na eleição de 2014, com os prefeitos lá, em boa parte dos prefeitos, apoiando a candidatura do Aécio, lembra? Teve aquele Aezão, uma parte das pessoas apoiaram o Aécio e o Pezão, outra parte apoiou o Aécio, a Dilma e o Pezão. A Dilma ganhou a eleição na Baixada Fluminense toda, nos 13 municípios, incluído Magé, com em torno de 65% dos votos, contra 35% do Aécio no geral. Aí nós tivemos essa perseguição da Lava Jato, essa demonização completa e absoluta,
E, além disso, houve um crescimento muito grande nessa região da Baixada Fluminense e da Zona Oeste de grupos criminosos, de disputa por grupos criminosos, de milícia, tráfico. A Baixada Fluminense e a Zona Oeste do Rio de Janeiro hoje são dominadas, de um lado, pela milícia e do outro pelo tráfico de drogas, pela vagabundagem de forma geral. Né? Isso criou uma situação complicada junto ao povo. Perfeito? E o bolsonarismo veio com aquele discurso fácil, né, de querer atrelar a esquerda que defende os direitos humanos e defenderá em qualquer circunstância, né, porque a gente acha que bandido... Nós não somos da tese de que bandido bom é bandido morto, até porque o Brasil não tem pena de morte. Nós somos a favor do seguinte: se o cara é criminoso, é bandido, ele tem que ser preso, condenado, julgado e dentro do devido processo legal. E aí, com esse crescimento da criminalidade, também houve um ascenso no bolsonarismo. Pode olhar que nos mapas, a partir de 2014, de 2018 para cá, tem um forte crescimento do bolsonarismo na Baixada Fluminense e na Zona Oeste, e principalmente nas áreas populares, porque as maiores vítimas da criminalidade em qualquer estado do nosso país não são as classes médias, que também sofrem a insegurança, etc. E tal. Não são as classes altas, é o povo, é a área popular, onde o povo é refém do tráfico nas comunidades e refém da milícia em outros bairros. Então, na verdade, o nosso povo ele vive numa situação, nas áreas populares, uma situação trágica, do ponto de vista da segurança pública. Não à toa, nós estamos formulando no PT e na Fundação Perseu Abramo um grande plano de segurança pública para o Brasil. Nós vamos apresentar agora, Miguel. Nós estamos apoiando integralmente, apoiamos o Flávio Dino e a sua equipe, estamos apoiando integralmente o ministro Lewandowski e a equipe dele. Agora, o PT está trabalhando uma equipe de policiais, petistas e progressistas, acadêmicos. Nós estamos com dados que nós levantamos Brasil afora, vamos apresentar aí um plano de segurança pública efetivo, tá certo? Para mostrar, de fato, o que nós pensamos sobre a questão da segurança. Nós estamos avançando na perspectiva de entender que a segurança pública hoje ela faz parte daquele tripé que sustenta a sociedade brasileira, qual seja a educação, a saúde e a segurança pública. Porque a segurança pública ela é uma política pública que afeta a todos em geral, perfeito? Ela consegue ser mais ampla do que as demais, porque você não tem a iniciativa privada, e nem pode ter, e nem deve ter, nas ações de segurança. Mas você tem nas ações de educação, você tem as escolas privadas, você tem as universidades privadas, você tem os hospitais privados, você tem as clínicas privadas. Logicamente que, como o nosso povo é carente, a imensa maioria do povo brasileiro frequenta o SUS e frequenta as escolas públicas de primeiro, segundo e universidade. Tanto que nós temos 50 milhões de alunos no ensino público brasileiro. Agora, a segurança pública ela interfere em 100% da vida do brasileiro. Né? Não à toa, na última pesquisa que o Atlas fez, se você colocar lá, a questão mais questionada, você pode olhar lá, aonde a população mais tem crítica a nível estadual, municipal e federal é no quesito segurança pública. Então, nós vamos apresentar um plano que nós estamos trabalhando, já estamos ultimando ele, um projeto de segurança pública para a gente poder fazer o enfrentamento político. Porque o outro lado é só discurso. Você há de lembrar, Miguel, você é um cara que combateu muito isso aqui no seu programa, o Bolsonaro, como eles não têm projeto, eles não têm estratégia para enfrentamento a esse grave problema, o que ele dizia? Vamos botar uma arma na mão de cada um. Cada um vai ter uma arma para se defender. Isso não existe.
Até porque eu não quero andar armado, eu não sei, eu acredito que você também não queira andar armado. Quem tem que andar armado são os agentes da segurança pública, perfeito? Então não tem essa de dar arma para cada pessoa, porque isso aí cria um espiral de insegurança e de violência que afeta a todos da sociedade. Não à toa, a partir do advento da eleição do Bolsonaro, quadruplicou o número de feminicídios, perfeito, no Brasil, diminuiu em muito o número, já era baixo, de elucidação de homicídios, e aumentou desbragadamente o número de violência doméstica e familiar. A pandemia, claro, contribuiu um pouco, mas a pandemia acabou e o espiral de violência continuou. Agora, com a ação do Dino, teve um decréscimo. Mas nessas questões de segurança pública, a gente já aprendeu. Quando você paralisa os trabalhos ou você não dá consecução, o crime ganha terreno, ganha espaço. Não à toa, você não vê, nós sempre tivemos problema com o garimpo ilegal na Amazônia, com a pesca ilegal na Amazônia, com a caça ilegal, com o desmatamento ilegal, mas nunca nesse montante que começou no governo Bolsonaro. Por quê? Porque não só não se combateu os ilícitos na Amazônia, como se estimulou a prática do ilícito. Tá certo? Então, a sociedade, isso vai fragilizando o tecido social. Então, reconstituir o tecido social brasileiro é fundamental. E aí, essa discussão da segurança pública, ela tem obrigatoriamente que entrar na pauta da esquerda brasileira. Não tem conversa. E não é só no Brasil, não. É na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos. Porque a situação está se agravando de uma forma, com uma velocidade expressiva. Tá? Você tem razão, Cantalice. Deixa eu só pontuar isso, e vou trazer um comentário aqui da Marli Pereira. Ó. Eu moro em Duque de Caxias e fui ver Lula em Magé. Fiquei muito feliz. Tem muita gente aqui que ama o Lula também. É sempre bom lembrar que a gente, às vezes, os números eleitorais enganam um pouco. Ah, não, o Bolsonaro ganhou na Baixada, mas o Lula tem muito voto na Baixada ainda. Milhões de eleitores no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, quase empatou com o Bolsonaro dessa vez, o Lula ganhou nas favelas, importante pontuar isso, ele ganhou na Rocinha, ele teve mais quase 70%, 80%, na Mangueira teve 80%, Complexo do Alemão. Essa ida também no Complexo do Alemão foi muito simbólica, porque o bolsonarismo, ele atacou muito, por exemplo, o Flávio Dino, que foi no Complexo Alemão, aquela coisa de, não, só não pode ir no Complexo Alemão. O Lula não ouve nada disso, foi lá agora no Complexo Alemão, o Estado tem que ocupar politicamente, está fazendo um Instituto Federal de Educação, além das obras de infraestrutura. Concordo com você que a questão de segurança pública é estratégica, e a segurança pública, policiamento, câmera, você tem que fazer um acordo com as guardas municipais, tem que fazer a investigação, tem que combater os crimes. E segurança pública também é questão de infraestrutura, porque você tem que ter uma boa mobilidade para a polícia chegar no local, porque às vezes, por exemplo, você tem áreas do Rio que tem barricada, iluminação pública. Não tem iluminação pública. Tudo isso é importante. Não, isso aí é o seguinte, essa luta com o crime vai ter que ser feita, porque é inadmissível essa questão de você ter barricadas espalhadas pela cidade. O Brasil não está em guerra, nunca esteve. O bandido, o criminoso, ele não é dono de nada, de área nenhuma, tá certo? Ele é um infrator. Eles não são queridos da comunidade, isso é uma mentira, porque nas comunidades carentes, tanto na área das milícias quanto na área do tráfico, eles são reféns, eles não têm direito de dizer para o cara que o som está alto, que estão fazendo baderna, balbúrdia, não tem direito a nada, entendeu? Não há respeito. Então, isso aí precisa... E aí ainda tem a questão de que se a polícia fica muito distante, tem as guerras de quadrilha. Você vê que no Rio de Janeiro tem isso. Agora é guerra do tráfico com a milícia no lugar tal, e comando A com comando B,
e o povo fica ali à mercê. E com outro problema, nós também precisamos não só valorizar, mas também nós temos que requalificar a nossa polícia, tá certo? Porque a polícia, ela não pode entrar nas comunidades também dando tiro a esmo, né? Como ela também não pode ser recebida a bala, claro. A polícia tem que ser respeitada, a polícia é um braço do Estado, né? Agora, ela não existe brasileiro de primeira ou de segunda categoria. Nós queremos que a polícia brasileira ela ande nas comunidades reprimindo o crime, mas tratando o cidadão trabalhador como ele é tratado no Leblon, na Vila Madalena, né, nos grandes, na Savassi, em Belo Horizonte, nas áreas nobres de Porto Alegre. A gente quer que o povo trabalhador tenha o mesmo tratamento, não é certo? Não existe brasileiro de primeira ou de segunda categoria. Nós não queremos uma polícia que seja subserviente aos interesses dos poderosos e seja algoz da população pobre. Ela tem que ser efetiva, ela tem que ser firme, ela tem que ser aparelhada para combater os criminosos, né? Os bandidos, que estão espalhados, inclusive, não só nas comunidades, estão em todas as classes sociais, né? Porque você vê aí que no Flávio Dino apresentou aí uma série de quadrilhas que foram incriminadas nesse período que ele foi ministro, que tinham lancha, carro, Porsche, Mercedes-Benz, fazenda, avião. Então, a criminalidade ela tá espalhada pelo tecido social brasileiro. É preciso você desmontar a criminalidade de cima a baixo, tá certo? Porque é muito fácil falar, não, porque o crime está lá na área tal. Não está. Porque os que têm grana, os que têm dinheiro, porque o crime ele produz uma quantidade incomensurável. Ele é forte por isso, porque tem dinheiro. Não é porque tem arma. A arma o Estado tem de sobra, né? O Estado tem, além das forças de segurança, que não devem entrar na segurança pública, são as Forças Armadas, o Estado tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a PM dos 27 estados, a Polícia Civil dos 27 estados, a Força Nacional, e agora ainda vai ter as guardas municipais, né? Porque agora, com o Congresso Nacional, está sendo votada uma PEC que ela vai transformar as guardas municipais numa espécie de polícia municipal para fazer o policiamento de proximidade. É uma discussão que está sendo feita no Congresso Nacional. Então, na verdade, agora, claro, que para as guardas municipais possam agir, ela não pode ser uma mini PM, até porque as guardas municipais, na proposta de PEC que está sendo apresentada, inclusive pela deputada federal do PT, Adriana Corsi, que é delegada de polícia de Goiás e a única deputada de esquerda lá no Congresso Nacional, a nossa proposta diz o seguinte, que a Guarda Municipal vai fazer o policiamento de proximidade, agora vai ter que ter corregedoria, vai ter que ter controle social, né? Vai ter que ter academia para instruir os agentes, e não é uma mini PM, que as guardas ela tem caráter civil, tá certo? Não é uma tropa, é uma guarda. Ela vai passar, talvez, como é a proposta que está sendo elaborada, a nomenclatura deve mudar para Polícia Municipal. Como mudou também, você lembra que mudou recentemente, e era uma reivindicação antiga deles, os agentes penitenciários dos estados e os agentes penitenciários federais, eles transformaram-se em polícia penal. Por quê? Quando você é polícia, tinha uma coisa que é complicada. Por exemplo, o agente penitenciário ele só podia usar a arma em serviço. Ele saía de lá, deixava a arma cautelada lá, pegava o ônibus dele, o carro e tal, e ia embora. Agora não, como ele virou polícia, ele tem toda uma nomenclatura, mudou-se, incluiu ele na Constituição, eles agora também têm direito ao porte de arma. Mas eles são quem? Eles são agentes públicos concursados, tá certo? Então, eles têm essa prerrogativa. Essa prerrogativa, as guardas municipais já têm. A lei diz que fica a critério dos prefeitos, tá certo? Mas não tinha um regramento. A ideia agora é colocar as guardas municipais
no artigo 144, no inciso do artigo 144 da Constituição Federal. Porque o que a gente entende? Que a Polícia Militar ela faria o policiamento ostensivo, de moto, de bicicleta, de carro, e a polícia de proximidade, que ficasse ali no centro do Rio, que cobrisse as praias, que fosse para o Parque Madureira, etc., fosse a Guarda Municipal, porque ela conhece profundamente o território. Então, a presença da Guarda Municipal inibiria aqueles crimes que afetam mais o dia a dia, ali, o furto de ônibus, o furto de celular, o furto em geral, né? Essa seria a função da Guarda Municipal, e também prender em flagrante delito se alguém estiver cometendo crime, que não é só uma prerrogativa da Guarda Municipal. A lei é clara, qualquer pessoa do povo que ver alguém cometendo um crime em flagrante delito pode prender ele. Se um cidadão pode, muito mais um guarda municipal, que terá todo o aparelhamento para isso. Então, na verdade, nós estamos trabalhando numa perspectiva de dar mais segurança para o povo. Agora, é aquilo que você falou e que o Lula disse ontem. O Estado tem que estar presente nas comunidades, com posto de saúde, tá certo? É com o Instituto Federal, é com escolas. Cantari, só para finalizar, que eu tenho que terminar o bloco aqui. Desculpe. Sim. Não, então eu estou vendo aqui que daqui a pouco vai entrar mais um outro convidado. Nós temos uma pleiade de convidados bons aqui para a gente acompanhar. Então é isso. Queria agradecer. E eu queria, quando você me convidasse na próxima vez, se você assim achar, eu queria fazer um debate aqui sobre segurança pública, sobre o plano que nós estamos construindo. Tá certo? Porque eu acho que isso é um tema fundamental. Eu estou coordenando ele lá pela Fundação Perseu Abramo, junto com outros companheiros. Eu acho que é importantíssimo que a gente explique à nossa militância e aos companheiros do campo progressista o que a gente está fazendo. E, no mais, agradecer a você pelo convite e a todos que participaram conosco aqui. E uma boa tarde a todos. Maravilha, Cantarice. Forte abraço, boa semana, bom carnaval para você. Até a próxima. Igualmente.